Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Olá, está começando mais um episódio do programa Entrevista. Eu sou Michele Gomes e o nosso convidado de hoje é muito conhecido pelos nossos ouvintes. A gente se vê quase sempre, porque a gente apresenta o programa juntos. Eu estou falando de João Paulo Gouveia, pastor, professor, apresentador de vários programas aqui na casa, Nos Caminhos da Fé, de Pai para Filha, Painel Literário e Pipoca de Graça, que a gente teve uma experiência maravilhosa recentemente, uma live, né? Muito bom. Então, pastor, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista pela primeira vez. Pelo menos que eu tenho essa oportunidade de ter essa conversa contigo aqui no Entrevista, então seja muito bem-vindo. É verdade, com você é a primeira vez, mas tem uma curiosidade, eu participei do Entrevista uma vez porque a pauta da Gabi caiu, ainda acho que era Paula Ferreira, ainda não tinha você na casa, tinha? Não. Na pandemia? Na pandemia, sim. Ah, então já tinha você. E a Paulinha estava na Itália. A Paula já estava na Itália. Mas ela tinha que fazer uma entrevista para uma entrevista. Sim. E a pauta caiu. Ela falou, pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí nós sentamos na cama e ela fez uma entrevista comigo que deu origem ao programa de Pai para Filha. Você viu que maravilhoso, gente? Essas coisas que a gente não imagina. E eu tenho certeza que a entrevista de hoje será a mesma coisa. Porque de Pai para Filha. O nosso assunto tem a ver com família, inclusive. Aqui eu quero falar sobre um tema que surgiu, inclusive, de uma pessoa que a gente conhece e ama muito, que é a Renata Teodoro, que ela fez um comentário lá no nosso Instagram, né, do @RTM Brasil, quando a gente divulgou os episódios especiais, né, para a família. E a pergunta dela é a seguinte, pastor, qual a opinião da RTM, mas no caso eu vou adaptar a pergunta, qual é a sua opinião sobre idolatria familiar? Estão em moda, né? Porque tem bastante já posts, né? Sobre idolatria familiar, né? Tem muita gente falando sobre isso. Tem muito exagero nesse tipo de coisa. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa amar as nossas famílias, mas eles têm razão numa coisa, Deus em primeiro lugar. Eu vejo muita gente falando, muitos pastores assim, não, família é meu primeiro ministério, família é a coisa mais importante, família em primeiro lugar, depois o ministério. Bom, Deus em primeiro lugar, família e aí o ministério. A gente precisa entender isso precisa ficar muito claro, né? Tem uma palestra que eu dou em algumas igrejas, quando eu vou falar sobre discipulado, que a gente tem um programa de discipulado para vocacionados mesmo, né? E mentoria para vocacionados na igreja, que acho que esse é o meu lugar, assim, que eu gosto de estar. Quando a gente vê aquele texto, quem ama pai, mãe, né, filhos, né, não sei o que lá, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo, não ame sua mulher, não ame seu marido, não ame seu pai, sua mãe, seus filhos. Ele está dizendo, se Deus não está acima disso, você não pode ser discípulo de Jesus. Por quê? Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás e se arrepende, este não é digno de ser discípulo de Jesus. Essa ideia de alguém que vai ter que abrir mão em alguns momentos da família para poder fazer, né, as coisas. Eu me lembro que quando Deus falou para mim que a gente ia para o Piauí, uma das coisas foi levar para minha família. E minha família, não. Eu falei, bom, a gente tem várias alternativas. A primeira delas é não obedecer. A gente simplesmente finge de morto, entendeu? Faz de conta que nada aconteceu, que ninguém ouviu, e a gente continua nossas vidas, e a gente vai assumir as consequências de não ter aceitado o chamamento, né? Lembra de Jonas? Jonas não aceita o chamamento, foge para Tarshish, né? Que é Tarsis, e aí tem um problema sério. Bom, a gente pode, tranquilo, a gente pode fazer isso, desde que estejamos todos conscientes de que a gente está fazendo uma opção em desobedecer a Deus. A gente pode, vocês ficam aqui e eu vou para lá, e faço o que Deus mandou eu fazer, mas eu quero que vocês lembrem que esse é um chamado para a nossa família. Então eu vou, mas a gente vai ter consequências, porque vocês não vão, vai ser muito difícil.
ou a gente pode todo mundo e obedecer. Ponto. Aí me lembro das perguntas, eram assim, poxa, mas o senhor vai fazer a gente sofrer? Eu falei, não vou fazer você sofrer. Isso não tem nada a ver. Deus falou, faça, e a gente vai fazer. Mesmo que isso seja doloroso e contra a minha própria vontade. Então, algumas vezes, você vai ter que tomar decisões que, de alguma forma, trazem dor para a família. Que você deve tomar. Certo? Mesma coisa que você vai me dar um remédio ruim? Claro que vou. Por quê? Você é má, né? Você me dá esse remédio amargo que eu tenho vontade de vomitar quando eu tomo. E você faz o quê com os seus filhos? Dá? Sim. Por quê? É necessário. Então a gente faz o que é necessário. Algumas vezes as famílias não entendem isso. E passam a concorrer com Deus nesse lugar. Então você fica no lugar de adorar e obedecer a sua família ou adorar e obedecer a Deus. E não é eu amo mais ou eu amo menos a minha família. Eu continuo amando muito a minha família. Morreria pela minha família. Mas elas estão abaixo de Deus. Deixo isso muito claro para minha família todas as vezes. Eu amo vocês, mas Deus em primeiro lugar. É Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tem uma outra questão que também pega bastante quando a gente pensa nessa relação familiar que envolve idolatria, principalmente de filhos. Uma vez, uma pessoa muito querida, né, da minha família, uma prima, perguntou: você tem medo dos seus filhos não te amarem? E eu falei: não, porque eu tô oferecendo todo o meu amor e eu tenho que oferecer também, né, a disciplina, Claro. os limites. E ela tinha medo de não ser amada pelo filho. E eu não sei a origem desse medo. E a gente vê hoje pais com uma postura onde o filho faz o que quer, pode todas as coisas, e eu não sei se isso está relacionado a esse medo de não ser amado. Como que o senhor vê, né, esse tipo de preocupação, assim, de alguns pais? Então, quando a gente faz alguma coisa para alguém buscando benefício próprio, isso não é amor, né? A grande pergunta lá que Jesus faz para Pedro: Pedro, você me ágape, né? Quer dizer, você me ama com um amor incondicional? E Pedro responde para ele: eu te amo com o amor de um amigo. E ele pergunta: você me ama com um amor ágape? Você me ama com amor agapau, né, que ele usa? E ele fala: não, eu amo você com amor filéu. Eu amo você como um amigo. É o que eu tenho para dar. Eu não sei amar como Deus ama. Eu vou ter problema, porque amigos machucam amigos. E é isso que ele está dizendo, porque lembra, Pedro acabou de abandonar Jesus, acabou de negar Jesus. Mas ele tinha dito lá na ceia, quando ele falou assim: e aí? E ele falou assim: eu morreria pelo Senhor. Quando ele diz eu morreria pelo Senhor, ele está dizendo: eu amo o Senhor de maneira ágape, porque eu morreria pelo Senhor. Lá na conversa, ele diz assim: vamos confirmar aquilo que você falou antes, que você morreria por mim com amor incondicional? Só que agora Pedro sabe que não é capaz de dar aquele amor. E ele diz: não, Jesus, eu não consigo. Eu só consigo ser seu amigo. Eu amo o Senhor, mas eu consigo ser seu amigo, porque eu vou errar. E aí, de novo, Jesus pergunta assim: então, vou perguntar outra vez. Tem certeza que você não consegue me amar com amor ágape? E ele diz: eu tenho certeza, eu só consigo dar o amor de amigo. Aí Jesus muda. Jesus não pergunta mais o amor ágape, ele pergunta o amor filéu. Pedro, você só consegue me amar como amigo? E ele fala: sim, o senhor sabe, eu fico triste, mas o senhor sabe, eu já fiz lá. Eu prometi que ia amar o senhor incondicionalmente, e na hora H eu falhei. Porque eu só consigo dar isso, eu sou limitado, né? Essa relação a gente precisa entender com os filhos. Precisa entender na nossa relação familiar que nós somos limitados. E se a gente ficar preocupado em querer ser amado pelos filhos, a gente não vai dar para eles o que eles realmente precisam. Porque a coisa não é dar para os filhos o que eles querem, é dar para os filhos o que eles precisam. Assim como para minha esposa e assim como da minha esposa para mim. Ela precisa dar para mim aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero.
Percebe? Quando a gente tem esse tipo de relação que a maturidade traz pra gente, a gente consegue ter realmente uma vida equilibrada, a gente consegue ter uma família equilibrada, uma família bem ajustada, uma família tranquila para se viver. Por quê? Porque cada um sabe o seu papel e sabe que não posso dar mais do que eu tenho. Eu só tenho o amor filial para dar. Né? Pela minha família eu morreria. E eu digo assim, Deus está acima disso. Tem horas que eu pergunto, será que eu morreria por Deus? Mas eu tenho certeza que morreria pela minha família. Será isso também? Talvez essas perguntas precisam estar no nosso imaginário. Mas se a gente ama mais a nossa família do que ama a Deus, a gente não pode ser discípulo de Jesus. Presta atenção só numa coisa, Michele. Eu não estou falando de salvação. Porque se você crê em Jesus, você é salvo. O discípulo é aquele que caminha o tempo todo para parecer com Jesus. Ele não se contentou em ser apenas salvo. Ele quer parecer com Jesus. Esse é o discípulo. Se você ama pai, mãe, família mais do que ao Senhor, você não pode ser discípulo de Jesus. Pois é, fica essa reflexão aqui para todos nós. Pastor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entrevista. Eu que agradeço. E eu quero que você volte mais vezes. À disposição. Muito bem, hoje a gente teve a alegria de receber o pastor João Paulo Gouveia, ele que é pastor, professor, apresentador de tantos programas aqui na casa. E o tema de hoje foi sobre idolatria familiar. Você é o nosso convidado para ouvir esse programa na íntegra lá no nosso site, rtmbrasil.org.br, também nas plataformas digitais e agora no canal do YouTube também. O programa de hoje teve produção e apresentação de Michele Gomes e na mesa de som, Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.